Bom, gente, agora a gente vai falar um pouco sobre a forma de ingresso nas FESEX, né? Quais são as etapas que a gente precisa galgar durante esse certame para ingressar nas FESEX. Mas antes, né, da gente falar dessas etapas propriamente, eu gostaria de passar um vídeo aqui como forma de motivação para vocês. Eu acho que é importante, né, assim como o Julião comentou, é importante a gente conhecer o concurso, conhecer a escola, pesquisar sobre a escola, né, porque tudo isso acaba servindo como incentivo para que a gente aí alcance esse objetivo final, que é a aprovação, né? Ao longo do processo tem dias com mais ânimo, dias de menor ânimo, então é importante a gente, né, tá sempre se motivando. E para isso, então, eu vou passar agora para vocês um vídeo, tá bom? Espero que gostem. CFO é uma realização de um sonho. É a realização de um sonho. Que representa um sonho. Foi um sonho, conquista de um sonho. Não é um sonho só meu. Acredito que não só para mim, mas para todos os meus companheiros que estão aqui, né? Um sonho. O que eu vou falar vai ser um pouco clichê, mas é a realização de um sonho. É a realização de um grande sonho. Muitas vezes eu achei que eu não iria dar conta, que não seria para mim. É até um clichê falar que é uma representação de um sonho, né? Que para muitos que estão aqui acredito que seja isso também. Acho que esse foi o maior desafio desse ano. É algo inexplicável. Durante muitos anos eu me vi nesse uniforme aqui. Então temos aqui representantes das regiões Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste. A gente faz uma família aqui dentro, a gente convive, a gente passa as dificuldades, a gente sofre junto. Porque durante bastante tempo, enquanto eu estava estudando para poder fazer o concurso das FESEX, eu assistia aos vídeos das turmas anteriores e isso me dava força para poder estar aqui. E é bastante emocionante saber que chegou a minha vez. Então, o que eu queria dizer é que se alguém estiver aqui assistindo como eu fiz, para não desistir. Não desistir porque vale muito a pena, é cansativo demais. Às vezes você se pergunta, será que é isso mesmo? Mas momentos como esse fazem ver que tudo vale a pena. Vale mesmo a pena todos os momentos que a gente teve que se abster da família, né, de momentos importantes para poder lutar por um sonho. E esse momento chegou. It starts with all I know. So unreal. Watch you go. Jamais esqueceremos. Comandante do Trovão.
do meu sertão! Sujo combatente, com fugiu na mão! Do something crazy! Come by, bring a 30 rack. Got a new grill and a bunch of snacks. And where we going, you don't need a map. You don't need a nap, you don't need jack. Except lots of people, some very loud speakers, cold drinks and good reefer. Come join me, one thing, good vibes only. Do something crazy, do something wild. Be someone different, switch up the style. Do something crazy, do something wild. Do something crazy, do something wild. Quando se comemora o bicentenário da independência do Brasil, me faz recordar que esse sonho nasceu num desfile de 7 de setembro. Estar aqui nesse 7 de setembro, comemorar a independência do Brasil nesse bicentenário. Com certeza, ao longo de minha carreira, eu vou ter muitos outros 7 de setembro, né? Só que como aluna, como o primeiro ano de Exército Brasileiro, como o ano que eu entrei nessa carreira, né, que eu comecei a viver esse sonho, é único. Que a nossa turma ela foi chamada ela recebeu o nome de Bicentenário da Independência. 7 de setembro é o marco do nosso país, da nossa pátria. Quando a gente é criança, a gente vê os desfiles e hoje estar aqui, a gente se vê do outro lado, é motivo de grande alegria. Bem, o 7 de setembro ele é muito importante para a nossa pátria, né? E conversando com esses alunos, que são uma turma pioneira, a gente tenta sempre trazer aqueles conceitos que a gente aprende desde criança sobre as definições de nação, né? Que conjunta o povo e a língua, representando toda a nossa cultura. E que o conceito de pátria é a união da nação brasileira com o território. Nesse dia tão importante para a gente comemorar a nossa independência, eu comemoro também a formação brilhante de mais uma turma, que com certeza vai levar para todos os cantos do país esse exemplo, essa energia e esse patriotismo que todos eles têm. Cada dia, cada segundo aqui é complicado, é difícil, mas dá um aprendizado e um orgulho muito grande. E eu tô aqui 7 de setembro, tô emocionada com a banda tocando, com todo mundo em forma, todo mundo com a farda bonita, arrumada. Obrigada a tanto aos familiares quanto a todos os colegas que ajudaram nessas 37 semanas de CFO. Pátria! That drives away, follows you back home. I'm a street light shining, I'm a wildlife blind by burning off and on. It's times like these you learn to live again. It's times like these you give and give again. It's times like these you learn to love again. It's times like these, time and time again. A brand new sky to hide stars upon tonight. I'm a little divided. Do I stay or run and leave it all behind? It's times like these you learn to live again. It's times like these you give and give again. It's times like these you learn to
Bom, né, tendo visto esse vídeo, eu espero que tenha servido de motivação para vocês, né? Eu espero encontrar você aí de casa no próximo ano participando desse vídeo, né? E você também que está aqui. E é para isso que eu e o Braz estamos, né, começando esse projeto. Realmente ali vocês já puderam ver alguns spoilers, né? A gente deu ali algumas dicas, né, ali da entrada, da passagem dos portões, que é um momento muito simbólico e importante na escola, né, que existe também lá na SpaceX, como o Braz havia dito. Então, assim, são momentos muito emocionantes e isso é só uma amostra grátis de tudo que vocês viverão. Então, realmente é comprometimento com o processo para que a gente possa alcançar essa aprovação. Bom, e para isso a gente agora precisa entender um pouco, né, dos passos que a gente precisa galgar para conseguir essa aprovação. Então, vamos falar um pouquinho sobre as etapas desse concurso. A primeira etapa desse concurso, ela começa com o exame intelectual, na verdade, antes disso, com a leitura do edital, né? E aí depois, então, a primeira etapa, efetivamente, é o exame intelectual. Então, ele é de caráter eliminatório e classificatório. E agora a gente vai, né, aprofundar e falar um pouquinho desse exame intelectual. Como é o exame intelectual hoje? Como é essa prova? Qual é o perfil dessa banca? Então, vamos conhecer um pouco. Atualmente, a prova da SpaceX, ela é feita pela banca VUNESP. É uma banca recente, né, na organização desse concurso, tem apenas 2 anos, é considerada uma banca tradicional, não apresentando um alto nível de complexidade, é uma banca muito destinada à participação em concursos civis, né, ela vem estreando aí a sua trajetória em concursos militares. Antigamente, né, há 2 anos atrás, a prova era feita por militares da força, então era eleito uma comissão e essas questões, né, havia um banco de questões e esse banco era alimentado por esses militares. Então, existe aí uma diferença, né, uma ruptura aí, né, de como era a prova e de como a prova se tornou, do que essa prova virou. Existe uma pequena diferença. Para quem já vem estudando, eu digo que essa mudança foi até benéfica, porque essa é realmente uma banca mais superficial, menos complexa do que o nível que era cobrado pela banca, né, interna lá do Exército. Então, acho que é uma grande vantagem aí para os concurseiros, para o pessoal que vem se preparando, tá? Ainda assim, né, apesar da prova não ser altamente complexa, apesar de os enunciados, né, serem agora mais enxutos do que eram no passado, ainda assim a gente tem algumas dificuldades em resolver essa prova, né? Não é uma banca bobinha, né? Ela vai ter enunciados, às vezes, longos e de difícil leitura, mas que eu considero ainda de mais fáceis e menos longos do que eram antigamente. Não sei se você aí de casa já vem fazendo esse concurso há um tempo, você já tinha feito a prova anteriormente e dá para perceber isso. Antigamente os enunciados eram maiores, apesar da VUNESP, assim, manter essa tradição, mas deu uma enxugada nesse enunciado. E algumas vezes também situações hipotéticas. Então, é uma banca que traz a gente para a prática, tira a gente daquela questão puramente teórica, que era muito o que o Exército gostava de fazer. Ele teorizava bastante para depois fazer a pergunta. Agora, a gente tem uma banca que te traz um pouco mais para a vida prática, para a aplicação daquele conhecimento. Então, por isso que eu acho que é menos difícil do que era antigamente. Não quer dizer que não seja difícil, é ainda uma prova de grande complexidade e que se o aluno não tiver treinado, né, ele vai se cansar porque são muitas questões, né, e a gente vai falar disso um pouco mais à frente. E é comum a banca VUNESP cobrar todo o conteúdo previsto em edital. Ela tem esse poder. Então, diferente, né, lá da banca interna, que às vezes eram contemplados assuntos no editais que não caíam na prova, agora a VUNESP bota lá sempre uma questãozinha de cada assunto que ela prevê no edital. Claro que alguns assuntos são preferidos dessa banca e a gente vai destrinchar isso aqui,
mas não quer dizer que aqueles assuntos menos preferidos não cairão, tá? Então, por isso que é importante, durante a sua preparação, você passear por toda a literatura e consultar, de fato, essa literatura e não basear a sua preparação apenas em slides, apenas na aula, porque terão detalhes que essa banca cobrará que provavelmente, né, assim, é quase impossível o professor conseguir acertar exatamente o que a banca vai cobrar. Então, vai ser importante essa leitura da literatura, da fonte, além do acompanhamento das aulas e dos slides, tá? E aí a prova hoje, a estrutura da prova é uma estrutura, assim, que eu considero até melhor do que era antigamente, né? São 60 questões, múltiplas escolhas, com 5 alternativas, e que a gente vai ter a divisão em conhecimento geral e conhecimento específico. Antes da VUNESP entrar, cada questão não tinha essa separação e cada questão tinha um valor, um peso. Então, tinham questões de 0,1, de 0,25, de 0,30, de acordo com o nível de dificuldade, né, que era classificada aquela questão. O que era, assim, complicado, porque às vezes você tinha um score, né, muito significativo e não necessariamente isso refletia na sua nota, porque eventualmente você poderia ter acertado muitas questões que tinham um peso menor, que eram as consideradas mais fáceis na visão da banca lá organizadora interna. Então isso, né, acabava sendo complicado para o candidato, porque às vezes o cara ia bem, né, conhecia da matéria, mas de repente o detalhezinho do 0,20 que garantia ali o 0,25 para ele não tinha e aí não passava, né? Então o número de questões ele não dizia muita coisa. Era necessário aguardar a média para que a gente tivesse essa ideia de nota e aí sim saber se estava na briga ou não. Agora com a VUNESP isso muda um pouco, né? Porque a gente tem lá 60 questões, em que 20 são de conhecimentos gerais e vai ter peso 1 e conhecimentos específicos ali contemplando 40 questões e que vai ter ali um peso maior, um peso 2, né? Então, assim, é muito importante conhecimento geral, porque conhecimento geral é 30% ali da sua prova, né? 33%. E normalmente pode ser o que vai te diferenciar, né? Porque é um conteúdo ali, né, vai estar prevista as legislações. Então, agora separou bem isso, em conhecimento geral a gente só tem parte de legislação, o que facilita para o estudo do candidato, né? Porque a gente vai ter que se deter ali nas legislações para conseguir esses 33% da prova. E que, normalmente, no edital, esse conteúdo programático não é muito extenso. Então, dá para a gente fazer a leitura de todas essas legislações, dá para a gente ir com os pontos mais importantes na cabeça, tá? E isso vai ser imprescindível, não tem como você ir para essa prova e deixar de ler alguma legislação contemplada nesse edital. Porque, como eu disse, a banca VUNESP é uma banca capaz, né? Ela tem a capacidade de cobrar absolutamente tudo que ela prevê no edital, tá? E aí, na verdade, né? Eu tinha falado peso 2 para conhecimento específico, mas na verdade é peso 3 e para conhecimento geral, peso 1. E aí a gente vai então obter a média, que é o que nos vai dar a nota e a classificação. Tá? Então a prova hoje é estruturada dessa maneira. Só que aí tem uma questão, né? Não adianta eu, candidata, ir muito bem em conhecimento específico e não fazer nem a metade no conhecimento geral, ou vice-versa, porque isso vai me eliminar do certame. Então, é necessário que eu vá muito bem em conhecimento específico e pelo menos faça metade em conhecimento geral. Agora, eu acho mais fácil você garantir quase o 100% no geral, né, e tirar lá as diferenças no específico, porque o geral é dado, né? São legislações que estão ali, o gabarito está ali. O conhecimento específico, a gente vai olhar a bibliografia, ela é mais extensa. Então, para a gente ter noção do que vai ser cobrado naquela prova, é muito pior, é mais complicado. Então, é melhor a gente garantir ali o geral e fazer o máximo possível no específico, concorda? Porque o geral, a gente tem o gabarito. São 10 legislações, 15 legislações,
Isso é muito pouco, tendo em vista o conteúdo programático do específico, que só da gente começar ali com bioquímica pelo ENRE, né, já foram aí as 10 legislações. Então a gente lê até sorrindo aí as 10 legislações. Mas é muito importante a gente se atentar para isso. Não dá para negligenciar ou priorizar conhecimento específico em detrimento do geral ou vice-versa, porque a gente vai precisar ter pelo menos 50% nas duas provas para que a gente seja aprovado no certame, tá? Caso contrário, a gente vai ser reprovado. E aí vamos falar então um pouco sobre se aprofundar aí no conhecimento geral, que são essas 20 questões que vão tratar de diferentes legislações e contempla lá 33% da sua prova. Então os assuntos, né? Se a gente pega o edital e vai dividir aquelas legislações por assuntos, os assuntos são esses. Então a gente tem ali um total de 2, 4, 6, 8, 10 assuntos. É muito pouco, né? Do ponto de vista de um concurseiro acostumado a estudar, você vai falar, nossa, 10 assuntos era tudo que eu queria, né? Que fosse também a específica. Então, são um total ali de 10 assuntos em que a gente tem ali exercício e a fiscalização das atividades farmacêuticas, que vai estar previsto lá na Lei 13.021 de agosto de 2014. A gente tem substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial, que é a Portaria 344 e suas atualizações, porque ela está sendo atualizada a todo momento, então é necessário que a gente leia essas atualizações, porque são as atualizações que normalmente caem, essas mudanças de lista, extinção de um medicamento que estava numa lista e que agora mudou ou foi extinto aquela classe. Então, são essas mudanças para saber se o candidato está antenado, né, com essas atualizações que a banca costuma cobrar. Então, a gente tem ali também as boas práticas de fabricação de medicamentos, previstas ali na RDC número 658 de 2022, que é uma legislação muito recente. Ela já havia sido atualizada em 21 e agora em 22 ela ganha também aí algumas atualizações. E são normalmente essas modificações de uma legislação para outra que a banca vai cobrar. Então, é necessário que você tenha noção, claro, de forma geral, o que aquela legislação trata, mas também como era antes e o que virou. Porque normalmente essa mudança, essa transição é o que vai ser cobrada, tá? Ali, equivalência farmacêutica e biodisponibilidade, então a gente tem ali a RDC 31, uma instrução normativa número 10, que vai falar daqueles que, né, são os fármacos bioisentos, do teste lá de bioequivalência. Temos a RDC número 37, RDC 278 e um guia também, que é muito importante. E esse guia, ele é um guia, normalmente os guias da Anvisa, eles são muito didáticos e é muito legal quando são previstos em editais, porque eles te ajudam normalmente no entendimento da legislação. Porque no guia é praticamente uma aula. É até gostoso de ler, porque você vai lendo e parece que ele está, de fato, é uma leitura guiada, né? Ele traz exemplos, e esses exemplos já caíram em provas da VUNESP. Então é necessário que a gente não negligencie o exemplo. Se eu estou lendo um guia e aparece lá um exemplo, é importante que a gente leia ele. É importante que a gente perca um tempo e compreenda e de fato entenda. Porque, por exemplo, na prova de 2021 tinha lá uma questão que tratava justamente de um exemplo que o guia trazia. Então, não negligencie os exemplos, né? Porque normalmente a gente já está cansado ali e vem um exemplo, beleza, já entendi esse assunto, vou pular aqui, vou fazer uma leitura dinâmica e vamos embora para o próximo tópico. Mas não, percam tempo, se atentem a esses detalhes. Bom, além disso, a gente tem ali mudanças pós-registro, cancelamento de registros de princípios ativos, que é a RDC 73, que essa é uma RDC mais pesadinha, porque a gente tem muitas mudanças pós-registro, cada uma delas uma classificação, cada uma delas um tipo de documento que você vai apresentar, e é normalmente o que cai, né, no concurso. Eles gostam desse detalhe, quando querem fazer uma questão um pouco mais difícil, eles vão ali querer saber na minúcia se aquele tipo de para aquele tipo de alteração, o que eu preciso fazer.
né? Qual a conduta que eu vou ter que fazer. Então é uma legislação densa, é uma legislação chata e que você vai precisar ler várias vezes. E de preferência eu recomendo que você pegue aqueles anexos onde tem lá as mudanças pós-registro e cole na parede ou num lugar que você veja todo dia, para que você fique em contato com aquilo, porque é muito difícil numa única leitura você ter todas as mudanças pós-registro na cabeça e tipo de documento e procedimento. Não vai ter, né? Então é necessário que cola em algum lugar que você passa por aquele corredor todo dia e quando você passar por ali você vai fazer uma revisãozinha, você vai dar uma olhada e isso vai te ajudar a fixar. Essa é uma legislação que eu considero um pouco mais difícil, tá? Além disso, validação de métodos analíticos, a 166 é uma legislação muito fácil. Ela é pequenininha, então assim, é muito tranquila. Leu ali umas 3 vezes, vai ter conceitos que vão estar enraizados. E normalmente, quando ela cai, o que cai é definição. Então, pureza cromatográfica, seletividade, definições, que é aquela primeira parte da legislação, onde a gente vai ter ali o que é o que. Tá? Então, não deixem de ler também esse glossário. É importante, né, esse mini dicionário que vem ali na frente da legislação, porque às vezes o que cai na questão é justamente a definição de um termo que é muito empregado naquela legislação. Então, se atentem para essas definições. Parâmetros para notificação, identificação e qualificação de produtos de degradação e medicamentos. Também não é trivial, mas ela, uma vez entendido alguns conceitos, né, limite de seletividade, de especificidade, aí você consegue captar ali os intervalos e pegar o cerne da questão. Então, a gente vai ter ali também um guia, né, além das RDCs 53 e a RDC 171, que ela só vai alterar o finalzinho da 53. É um pequeno detalhe que ela altera, e é bem pequeno, ela é uma página, e o guia número 4, que também ajuda muito a gente no entendimento dessa RDC 53, tá? Aí a gente vem ali para gerenciamento dos resíduos de saúde, que é a RDC número 222, que é uma RDC também que não é difícil. O que sempre cai são a classificação dos tipos de resíduo, onde armazena, como descarta. Então, é uma legislação simples e que não dá para perder essa questão. O que é simples não dá para a gente errar. A gente tem que olhar e marcar e sem perder muito tempo, para deixar um tempo maior para questões que são de alta complexidade, que ali a gente vai raciocinar e pensar melhor. Além disso, o Código de Ética Farmacêutica, que normalmente vai cair qual é a pena, se aquilo é uma infração, se é leve, grave, mediana, né? Normalmente é isso que cai, e aí é um pouco mais chato, né? Porque também tem muita coisa, é grande o Código de Ética Farmacêutico. E, finalmente, o transporte dos produtos biológicos, que é um guia. É bom de ler, mas ele é um guia grande e tem bastante coisa. E quando cai assim, o rodapé. Então, eu digo que é meio ingrato.